Central. Primeiro, meu boa noite aos nossos participantes, começando por Renata Agostini. Boa noite, Renata. Daniel Rittner e Caio Junqueira. Vamos lá, então. O ex-advogado, amigo pessoal do presidente Lula, Cristiano Zanin, tomou posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal, dando início a uma série de mudanças previstas para acontecer na composição do judiciário no futuro bem próximo. Reportagem de Pedro Teixeira. A escolha de Cristiano Zanin foi a primeira de muitas decisões que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de tomar nos próximos meses relativas à composição do judiciário. Lula indicará ainda neste semestre 3 novos nomes para o Superior Tribunal de Justiça. Em outubro, já poderá indicar mais um ministro para o STF. Com a aposentadoria da atual presidente da Corte, Rosa Weber, Lula vem sendo pressionado a apontar uma mulher negra para o posto. Primeiro escolhido de Lula para o Supremo no atual mandato, Zanin toma posse já tendo que lidar com o julgamento de temas sensíveis. Alguns, inclusive, que opõem Judiciário e Congresso, tais como a descriminalização do aborto e a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Na última quarta-feira, os ministros do STF também retomaram o debate sobre a descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio. O julgamento ainda não foi concluído e Zanin poderá participar da discussão já nas próximas semanas. O advogado foi o responsável pela defesa de Lula nas ações referentes à Operação Lava Jato. Justamente por isso, Zanin integrará a primeira turma do Supremo, colegiado que não trata de processos referentes ao caso. O ex-advogado do presidente poderia se ver obrigado a se declarar impedido ou suspeito de votar em ações relativas à operação. Além disso, em setembro, termina o mandato de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República. As chances de recondução são poucas. Lula afirmou que vai escolher o novo PGR no tempo certo e na hora certa, porque não quer escolher alguém que faça o que chamou de denúncias falsas. O presidente declarou que perdeu a confiança no Ministério Público após a atuação do órgão na Operação Lava Jato. Há dúvidas se Lula vai seguir a lista tríplice, elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, algo que a Constituição não o obriga, ou se vai escolher um nome mais alinhado a seu governo. Renata Agostini, a questão é altamente especulativa, tem grande conteúdo subjetivo, mas está na cabeça de todas as pessoas que nos acompanham. Qual será o critério para a escolha do próximo indicado ao STF e, particularmente, à PGR? O que você tem ouvido? Boa noite, William, Caio, Daniel, boa noite a todos. Primeiro, que não há nenhuma condicionante na cabeça de Lula de que essa próxima vaga, no Supremo Tribunal Federal deva ser de uma mulher. Algo que já se fala até no momento da escolha de Cristiano Zanin, Já se falava de que haveria esse tipo de cobrança, há um eco muito grande na base de apoio do governo Lula, sobre esse aspecto. Então, vai sair uma mulher numa corte que já tem uma baixíssima representatividade feminina, não caberia então a Lula, no mínimo, repor essa vaga. O presidente não se comprometeu durante a campanha, por exemplo, com uma paridade entre homens e mulheres na composição do seu ministério e não tem dado indicação aos seus auxiliares que esse é um critério que deve ser seguido. Então, esse é um aspecto. Ele pode, eventualmente, até escolher uma mulher? Poderia, mas nesse momento seria uma surpresa, porque os principais nomes que vêm sendo falados, e aí estou dizendo, inclusive, no próprio entorno do presidente, ministros do governo, quando falam sobre as conversas em relação a essa decisão, o substituto de Rosa Weber, não citam mulheres como despontando nesse sentido. Todos eles costumam dizer, William, no fim, não é que é apenas uma prerrogativa de Lula escolher, é uma decisão que ele tem indicado que, em grande medida, será solitária. Ele não pediu opinião, por exemplo, para escolher Cristiano Zanin. Não dá indicações de que vai reunir o seu grupo, mesmo esses auxiliares mais próximos, para ouvir Renata, essas sugestões. Por favor. Tem o PGR ainda. Deixa eu, por enquanto, parar aqui na nomeação do STF, que eu gostaria de ouvir você também sobre o PGR, mas tem que colocar os outros na nossa conversa. Daniel, o que você tem ouvido sobre os critérios
A Renata já indicou um. O critério é absolutamente pessoal e solitário. O que você tem ouvido? Quais são os critérios que o presidente pretende utilizar para nomear a PGR e o próximo indicado ao STF? William, deixa eu começar sendo mais cirúrgico falando sobre PGR e depois fazer uma pensata aqui sobre como o Lula tem se comportado de forma mais ampla. Sobre PGR, a descrição que eu tenho ouvido é de que Lula quer alguém que tenha controle sobre o Ministério Público, sobre os procuradores, controle para dentro da casa e que faça com que o Ministério Público não seja inúmeros ministérios públicos atuando de forma muito independente, muito autônoma, sem um regente para coordenar esses processos. E, obviamente, não quer promessa sempre que precisa ser vista na prática, o cumprimento na prática, não quer um engavetador. Isso é o que ele tem dito. Agora, se a gente for pensar, claro, não soa forte absolutamente o nome de Augusto Aras para uma eventual recondução, não. Só que o que os assessores do próprio presidente têm ponderado nos bastidores é que, a se definir este critério de alguém que tenha controle para dentro do Ministério Público, talvez não exista nome melhor do que o próprio Augusto Aras, o que soa também como uma contradição. Então, ele não é o nome mais forte, mas pelo critério definido ali pelo Lula, o tipo de perfil que ele quer, Augusto Aras sim se encaixaria. Bom, quem que Lula tem consultado um pouco, ou pelo menos existe a expectativa de que consulte sobre sucessão na PGR? 2 antigos amigos lá do primeiro mandato, Cláudio Fonteles, que foi procurador-geral da República em Lula I, e José Álvaro Moisés, ex-AGU. Esses são apontados como conselheiros no mundo jurídico. Vamos deixar, então, o que você apurou até aqui sobre a STF. A Renata fez isso. Ela falou primeiro sobre a STF, deixou o PGR para depois. Você trocou a ordem. Caio, você vai falar sobre os dois, você vai escolher um? Qual você quiser. Então, vamos lá. Já que estamos nele, PGR. Bom, PGR. Bom, essa semana acho que é importante trazer aqui na mesa um jantar importante que teve do Lula na casa do Gilmar Mendes. Estavam o Lula, Janja, primeira-dama, Gilmar Mendes, a esposa, Guiomar, e o Cristiano Zanin sozinho, né, no caso, sem a esposa dele. E ali trataram sobre isso, trataram sobre sucessão no Supremo, sobre sucessão na PGR. Como agora eu vou falar de PGR, o que ficou ali? Só para organizar um pouco. Claro. O Lula... Sinta-se à vontade, pelo amor de Deus. Você também, Renata, por favor. O Lula sinalizou ali, William, pelo que eu apurei, nesse jantar na casa do Gilmar Mendes, que não reconduziria, não pretende reconduzir, que busca um substituto para o Augusto Aras, mas que o perfil desse substituto é um perfil semelhante ao do Augusto Aras, né? Tem uma leitura ali, PT, Palácio do Planalto, tem um custo político muito alto de reconduzir o Aras, porque o Aras, na visão desses interlocutores do Lula, fontes nossas, assim, ele ficou muito marcado nessa proximidade com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. E que haveria a possibilidade de não reconduzir o Aras, mas coloca ali alguém com o perfil Aras. O próprio Aras já levou, pelo que eu levantei, ao Lula 2 nomes, não levou ao Lula diretamente. O Aras tem defendido, se não for ele, outros 2 nomes, que é Humberto Jacques e também o Carlos Frederico, né, que está à frente aí desses inquéritos da operação do 8 de janeiro. E tem ali muitos outros nomes circulando, o próprio Paulo Gonet, defendido ali pelo próprio Gilmar. Atual subprocurador-geral eleitoral. Isso. Então, você tem, nesse jantar, para responder, para colocar essa informação na mesa, busca um substituto para o Augusto Aras, sim, mas com o perfil Aras. Dá para a gente dizer tudo que ele não quer, e o PT não quer, alguém como Janot, né? O PT e o Lula, eles têm esse trauma da gestão Janot, que liderou a Operação Lava Jato, que fez o que fez, a Dilma reconduziu. Então, a gente pode falar qual perfil ele quer, a gente pode falar qual perfil ele não quer. Ok. Vamos nessa e colocar agora a Renata sobre o PGR. Renata, o que a gente ouve no entorno do presidente, por exemplo, é que a principal crítica ao Ministério Público é o seu corporativismo. É uma instituição que ninguém controla fora ela mesma, a si mesma. Então, ele teria interesse num controle interno desta corporação via um conselho, não necessariamente via uma personalidade. Agora, o segundo é um drama para ele. E como você disse que
decisão dele sobre o Supremo é solitária, também será solitária essa decisão, Renata, quanto ao PGR, entre alguém que seja capaz de tocar a corporação ou alguém que tenha, digamos, o perfil de servilismo frente ao presidente? Em grande medida, será. Daniel nos traz aqui uma apuração de pessoas que Lula escuta, mas sim, será dele. E aí digo isso será dele no sentido de ser uma escolha, no fim, um pouco solitária, né? Dele, obviamente, será. E digo isso por dois fatores. O primeiro é que fica muito evidente, trazendo um pouco o que o Caio nos diz e o que os ministros têm falado nos bastidores, que o que Lula quer na PGR é um Augusto Aras para chamar de seu. Se Augusto Aras, ele está tão identificado com o bolsonarismo, quem pode ocupar esse espaço? E aí, me parece que a questão não é pelo que Augusto Aras pode entregar, mas pelo que ele aparentemente pôde segurar. Se a gente for olhar a gestão de Augusto Aras, me parece isso é algo que surge nas conversas com os integrantes do governo Lula, de que ele, sim, por um lado foi muito enfático para desarmar a Lava Jato, eles adoram citar isso, fez um grande papel, mas ele também foi um enorme goleiro, ele ficou muito em evidência por ações que ele não tomou, do que mais por ações que ele tomou quando a gente olha em relação ao governo Jair Bolsonaro. O segundo aspecto, falei que ia entregar dois, o segundo aspecto é que, aí eu vou trazer o que um ministro muito próximo de Lula me falou. Renata, o ideal é que ele mesmo, Lula, converse com todos esses postulantes, porque no final todo mundo aqui tem muito medo de ir lá e bancar um nome com Lula, porque já deu tanto problema, e aí eles adoram citar o Janot, né? Que ninguém quer ficar com essa missão frente ao chefe. Vamos agora de volta ao Supremo, Daniel, sua vez. Vamos lá. Qual o critério para a escolha do próximo? Certamente alguém muito mais que opte pela linha garantista, como já é o caso de Zanin, do que uma linha punitivista. Lembrando que essa próxima vaga exerce uma influência maior ali no balanço de poder ali do Supremo entre garantistas e punitivistas, porque nesse último caso Lula substituiu Lewandowski por outro garantista que é Zanin. Rosa Weber, que é a próxima a se aposentar, tem um perfil que oscila, às vezes mais garantista, às vezes mais punitivista. Então, trocá-la por um garantista realmente seria uma reconfiguração. Agora, o que me diziam no Palácio do Planalto, pessoas assim que acompanharam muito a trajetória do Lula nos dois primeiros governos, é a mudança na forma como ele decide quem vai indicar. Para os tribunais superiores que não o Supremo, notadamente STJ, um pouco dos tribunais regionais federais, ele tem recorrido muito à avaliação de Flávio Dino, que é de sua inteira confiança. Mas isso não acontece para o Supremo. Nos governos anteriores, quando o Lula era mais jovem, o padrão era, perguntava ali para o Márcio Tomás Bastos, perguntava para José Dirceu, indicavam alguém, digamos, do Paraná, de Santa Catarina, do Nordeste. Aí o Lula ligava para um deputado estadual ali do PT, ligava para a CUT, ligava para alguém ali da confiança dele para explorar mais esse nome e ver se tinha algum empecilho, não tendo, ok, seguir essa linha de recomendação. Agora é um Lula muito mais calado, que decide só ele mesmo, ouvindo muito pouco. O que mostra também, nessa visão, conforme as pessoas que ouviam, um Lula mais amadurecido para esse tipo de decisão. Ou, Daniel, desculpa pegar carona no teu argumento, é que é fascinante o que você coloca, ou mais amargurado. A Lava Jato é um trauma do ponto de vista dos operadores de direito no Brasil, antes e depois de Cristo, até eu falei isso na abertura do programa, antes e depois da Lava Jato, como a gente vê justiça no Brasil. E o que o Lula passou pela Lava Jato, provavelmente condiciona essa decisão solitária. Gostei da expressão, não, Renata? Sem dúvida. E quer ver uma coisa que coincide com o que você está dizendo, William? Talvez uma pessoa, segundo o que a gente tem ouvido aqui em Brasília, pese um pouco na definição do próximo nome, influencie o próximo nome. Quem seria ouvido pelo Lula para isso? Cristiano Zanin, seu ex-advogado e último a chegar, o mais novato agora no Supremo Tribunal Federal, o que não seria a prática, a tradição. Caio, a gente vai encerrar agora contigo. Um aspecto evidente que está nessas nomeações é a possibilidade do presidente da República
Eu não diria mudar o perfil dos principais órgãos de justiça, mas ele tem a oportunidade agora, com todas essas nomeações, considerando o PGR, considerando 2 para o Supremo, 2 para o TSE, 3 para o STJ, se não de alterar o perfil, mas de ter uma grande influência, como que esses órgãos se compõem e trabalham. O que é que você espera? William, de novo, né, essa questão da Lava Jato, você colocou, eu coloquei um pouco aqui também a questão do Janot, do perfil que ele não busca, é crucial, é essencial. Ela determina diversos pontos de toda a gestão Lula 3, principalmente nessas questões jurídicas. E dando um exemplo que não é diretamente correlato, mas dá para fazer uma leitura. Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff, que caiu por diversos motivos, econômicos, políticos e judiciais também, no meu sentir, né? A minha grande tese, né? Não é nada formidável, é que ela caiu porque ela não segurou a Lava Jato, né? E o Congresso se viu ameaçado por uma presidente que deixou a Lava Jato correr. Ela tem no governo Lula 3 uma posição de destaque e assim, quase que reescrevendo ali a história. Se a gente pega a Dilma Rousseff, de certa maneira, os índices que ela tinha de popularidade, né, a crise econômica do governo dela, a forma como o Congresso a tratava e acabou derrubando ela tem nesse governo uma posição de retomada. Isso vale também para as questões judiciais. Outro ponto que é muito interessante a gente ver é a própria atuação dos advogados, principalmente os criminalistas, principalmente os de São Paulo. Você tem os grupos aqui de advogados muito próximos ao governo Lula e eu acho muito interessante a forma como este grupo e esses grupos de advogados acabaram sendo preteridos na escolha do Zanin. Porque os advogados que combateram a Lava Jato, na escolha do Zanin, eles foram contrários. Não era o candidato deles. O que mostra, como os meninos dizem, o Daniel e a Renata, é uma decisão muito pessoal e solitária do Lula.